Parapapá. Estamos online novamente. Pra galera que tá entrando, ó, eu deixei a live salva no IGTV, tá? Então vai ficar disponível para sempre enquanto o Instagram existir. Então quem perdeu o início, já quiser assistir novamente, vai estar tudo lá, tá? Deixei salva no IGTV, vai estar live com o Marco Treviso. É só entrar e ficar tranquilo. Marcão já entrou? Já. Diga, Thiago. Hoje é uma aula de marketing, tá? Marketing para nós, marketing para tatuadores. Boa. Pronto. Agora vamos que... Vida que segue. Vamos que vamos. Segundo round. Galera, aí eu deixei tudo salvo no IGTV, tá? Então vai ficar salvo lá. Quem perdeu o início e quiser assistir depois, vai estar salvo lá. Até eu vou assistir novamente com calma para pegar todas as dicas, porque tá foda. Pô, valeu. Eu recomendo sempre. Eu sempre dou conteúdo nas lives, tá? Eu gosto desse formato, inclusive como eu sou convidado, de bate-papo. Mas se você olhar nas entrelinhas, tem conteúdo que você já consegue aplicar no seu negócio. Então dá uma olhadinha no replay mesmo, com um bloquinho de anotação. Se você já estiver entrando agora, já pega um bloco de anotação, que o que eu estou entregando já causa mudanças e está dentro do meu método, tá? Tem tudo a ver com o que eu já venho atuando na Mind Lotus. Muito, muito bacana. Vamos lá, galera. A gente estava falando, né, a pergunta que eu fiz a respeito de você equiparar ali, separar os negócios para manter um padrão, tanto no fluxo do estúdio para os tatuadores quanto para a escola. Legal. E, bom, primeiro é isso, né? É diferenciar os seus canais, os seus pontos de contato. Ponto de contato é tudo o que o seu cliente te vê hoje. Ou seja, desde o digital até o presencial. Aí a gente vai dando contexto a isso. Fazer as plataformas diferentes para o cliente final e para o cliente tatuador, você precisa ter isso. Você precisa ter uma comunicação diferente para os dois, obviamente, porque os desejos de um cliente de tatu é diferente dos desejos de um cliente tatuador, de uma pessoa que está entrando no mercado. E se você tem o mesmo espaço físico, você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se o tipo de cliente final de tatu que você atrai é um cliente mais seleto, é um cliente que valoriza mais a privacidade, por exemplo, num ambiente que tem uma escola com fluxo de tatuadores, pode prejudicar o seu negócio com o seu cliente final. Se esse cliente for alguém que gosta desse movimento, gosta dessa interação, o seu negócio pode trazer um valor percebido maior sobre esse cliente. Então você tem que ter bem claro qual que é o perfil para entender se a sua escola hoje potencializa o seu cliente final ou se a sua escola pode estar gerando uma perda de valor percebido pelo cliente final. Mas sempre direcionar o máximo possível de comunicação clara para cada frente separado. E o que um cliente final de tatu pensa é completamente diferente do que um cliente final de tatu, por exemplo, procura. Do que um cliente da escola, né? Uma das questões que eu tive na época da Mind Lotus é porque antes de eu ensinar a parte de business, eu ensinei também a técnica. Ensinei por muitos anos. Tem tatuadores aí mandando muito no mercado que passaram pelo meu estúdio e eu tenho muito orgulho de vê-los assim detonando. Só que chegou um momento que eu entendi que o meu jogo era outro. E o próprio discurso que eu tinha desse jogo de marketing, para alguns clientes que já eram tatuadores, já não servia. Então eu tive realmente esse conflito e esse ruído e tive que separar muito bem esses dois universos. A mesma coisa aconteceu quando eu era body piercer e virei tatuador. A mesma coisa aconteceu quando eu atendia o cliente final e comecei a atender o tatuador. Então é isso, é ter clareza que são dois pontos de contato diferentes. Muito, muito bacana. Deixa eu ver se tem pergunta aqui agora. Eu acho que a galera ainda não fez pergunta, ainda só perguntaram se vai ficar salvo. Sim, a live vai ficar salvo, tá? Vai ficar aqui no Instagram. Quem quiser assistir, é só entrar lá e ficar à vontade.
Legal, cara. Eu vou aproveitar esse momento então, enquanto o pessoal formaliza a pergunta, caso tenha, eu vou explicar um conceito que eu criei. Eu criei esse conceito, ele vem ajudando inúmeros estúdios, independente do tamanho, e inclusive eu tenho também um business de marketing para clientes de outros mercados, tá? Eu construo autoridade digital de pessoas de outro mercado também, e essa ferramenta também é validada nesse outro mercado. Então eu vou dar contexto para você, e se você anotar direitinho, se você gerar clareza, já vai começar a cair algumas fichas para você mudar parte do seu modelo de negócio de marketing. É o que eu chamo de conceito das duas máquinas. Todo negócio precisa ter duas máquinas rodando. Máquina 1, atração. Máquina 2, fidelização. A máquina 1 e a máquina 2 têm que funcionar 24 horas por dia. O que é a máquina 1, atração? São ferramentas e estratégias do qual você tenha clientes chegando nos seus pontos de contato. Ponto de contato é Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, fachada do estúdio, e-mail, sinal de fumaça, seja lá o que for. Aonde tem a sua marca é um ponto de contato. Você precisa que a máquina 1 opere 100% do tempo, 24 horas por dia, trazendo novas visitas para o seu perfil, para o seu ponto de contato. E você precisa ter a máquina 2. A máquina 2 são os clientes que você finaliza, os clientes que você converte, que você faz a tatu, você ter aquele contexto que eu expliquei de salvar em uma lista segura e se relacionar com a máquina 2. Por que isso? Porque quanto mais cliente chegando na máquina 1, mais pessoas chegando, mais vendas você faz, mais cliente você coloca para conversão final, tá? Quanto mais visitas você tem, seja por orgânico, seja por patrocinado, seja por evento, seja ganhando prêmio, você tem que pensar em todas as ferramentas que atraem o cliente para começar uma conversa com você. Só que se você só atrai cliente para a máquina 1 e não pensa na fidelização e não pensa em construir relacionamento, o que acontece? Qualquer mudança de mercado, você não se torna sustentável ao longo do tempo. Isso acontece muito em estúdios de investidores de fora. Os caras investem brutal em tráfego, investem brutal em estratégia de lotar a agenda, investem brutal em Google, mas não se preocupam em fidelização e experiência. E aí chega um momento que os clientes não retornam mais e ele esgota aquela audiência local. Então, se você é um cara que está investindo muito e percebeu que você não tem uma renovação de fluxo, você está trabalhando só com a máquina 1. Você precisa potencializar o seu relacionamento com o cliente. Por quê? Porque de tempos em tempos esse cliente vai voltar para a sua máquina 1, vai voltar para o seu negócio e ele vai indicar pessoas para continuar alimentando. E aí é o que eu chamo de esteira perpétua. As suas duas máquinas vão ser unidas por uma esteira perpétua. Ou vai entrar cliente da máquina 2 por indicação ou recompra, ou vai entrar cliente pela máquina 1, que é investimento em trazer cliente para o ponto de contato. Isso é o que resolve a montanha-russa de cliente. Tem muita gente que fala que hora está com a agenda cheia e hora está com a agenda vazia. Se isso acontece no seu negócio, é porque você ou trabalha só máquina 1 ou trabalha só máquina 2. Você precisa trabalhar os dois fluxos completos, máquina 1 e máquina 2 em perfeita harmonia. Sensacional. Muito bom. Essa, mais uma que está anotadinha aqui, que eu estou deixando no meu bloco de notas aqui, para ficar salvo. Boa. Eu vejo que a galera aqui se empolgou na questão de desconto, né? E aí o FG Tatu, ele perguntou... E aquela galera que é amigo, né? Aquela galera mais próxima, que diz que merece um desconto porque ele indica bastante cliente para o estúdio. O que você acha? Legal. Eu costumo dizer assim, os melhores clientes realmente não pedem desconto. Eles te valorizam, eles te indicam, ele faz tudo o que for possível para gerar valor a você, porque não cabe nele aquilo que você entrega. Você entrega tanta qualidade para ele, ele se sente tão grato que ele nem questiona preço, ele não faz esse tipo de menção, tá? Isso é o que você precisa entender dos melhores clientes. Os melhores clientes não são caras que estão sempre tatuando com você, por exemplo, e sempre te indicando, mas são os caras que têm essa percepção de valor, percepção do que você entrega para ele. Mas eu entendo que hoje, na maioria dos negócios, tem muito cliente assim. O que eu recomendo é que você não dê desconto, você dê bônus para ele, você dê coisas diferenciadas, você dê prioridade em agendamento, por exemplo. Se vagar um horário de última hora, você aciona esse cara primeiro.
você de repente dá um bônus para ele, faça uma sessão e ganha outra, esporadicamente, tá? Mas não fique entrando no jogo do desconto. Desconto é igual a desvalorização. Se a pessoa te pede desconto, ela não te valoriza como profissional. Isso tem que estar extremamente claro para você. Eu tenho vergonha de pedir desconto para quem eu julgo mestre. Eu tenho vergonha. Para mim, isso fala muito mais da minha incapacidade de valorizar ele do que realmente da necessidade de desconto. Se eu não posso comprar uma solução de alguém que eu julgo mestre hoje, eu vou trabalhar para ganhar mais dinheiro para pagar o valor que aquela solução merece. Então, desconto é igual a desvalorização. Muito, muito bom. A Bruna, ela diz que, tipo, para quem está começando em um novo segmento, né? Como que ela pode divulgar esse novo negócio dela, sendo que todos os clientes que ela tem a conhecem pela atividade antiga? Legal, você precisa praticar o desapego. Você tem que entender se esses seus clientes, você quer que eles estejam com você e se eles vão te valorizar ou se é hora de construir uma audiência nova. Ou se dá para construir uma audiência mista. Você precisa entender isso. Eu tenho clientes, por exemplo, da minha época de piercing, que se tornaram clientes extremamente fiéis de tatuagem comigo. E alguns hoje em dia, inclusive, me indica para os novos tatuadores dele para fazer os meus treinamentos. Agora, tem clientes que me conheceu como body piercer e eu comecei a tatuar e que não confiaram no meu trabalho ou que preferiam continuar com o tatuador deles. Então você tem que entender se você realmente quer essa audiência. Uma coisa que você precisa colocar na mente a partir de agora: não é o cliente que escolhe você, é você que escolhe o cliente. Os meus treinamentos, por exemplo, são tão seletos que não é só a pessoa pagar e entrar. Ela tem que preencher uma ficha de qualificação para eu ver se realmente ela faz parte do grupo, se ela está pronta para fazer parte do meu grupo. Porque eu zelo muito pelo meu treinamento e eu zelo muito por cada aluno que eu tenho. Eu zelo muito por cada pessoa que está no meu negócio. E não é qualquer um que vai fazer parte desse negócio. Por quê? Porque eu só quero pessoas que valorizem a mim, valorizem a tatuagem e valorizem o cliente dela. Então você precisa entender se esse seu cliente do outro negócio vale a pena você tentar angariá-lo para o seu novo negócio. Na minha opinião, vale a pena você pensar primeiramente numa nova audiência. Agora, se tiver pessoas ali que eu acredito que tenha, que você valorize, pega essas pessoas, entende o modelo de pensamento dela, entenda o porquê que ela te valoriza e use ela como modelo para atrair os novos clientes que você precisa. O que você vai precisar é atrair clientes que pareçam com o seu cliente ideal. E se você já tem uma audiência e percebeu que essas pessoas vão se tornar seu cliente, aproveita o modelo dela e joga para sua captura de uma nova audiência. Essa é a melhor ferramenta que você pode fazer. Muito bom. O Dan Pereira, ele diz que o que fazer para potencializar, para ter esses possíveis clientes e fazer com que eles entendam a diferença de valor e preço. Educando o seu cliente. Eu educo o meu cliente tatuador a todo momento. Eu estou educando vocês aqui a todo momento, para que vocês entendam a diferença de preço e valor. Muitas vezes a gente se irrita com o nosso cliente de tatu, achando que ele não te valoriza, mas na verdade você não está conseguindo gerar essa mensagem clara para que ele valoriza. A gente tem que parar de ficar só postando tatuagem e achar que o cliente vai ver aquela tatuagem e vai perceber que você é bom como você pensa ou como você de fato é bom. Você precisa gerar conteúdo, gerar informações para que ele tenha essa percepção. O nosso cliente final de tatu é realmente leigo. Ele não sabe a diferença sua, para mim, para o próprio Guga, para o próprio tatuador, que talvez você admira de fora do Brasil. Ele não tem muito essa noção. Ele tem um bom senso, mas ele não tem esse senso crítico refinado. A melhor maneira de você ser valorizado é você educar a sua audiência. Você fazer ela enxergar através dos seus olhos. É aí que ela vai valorizar. Você tem que ter clareza na sua comunicação. É o principal argumento, a principal receita para que ela te valorize. Sensacional. Mais uma que está anotada no meu bloco aqui. A Kelinha, ela pergunta o que você diria para esses artistas que a única coisa que faz é correr atrás de patrocínio?
Tá, bacana. Mais uma vez, tá? O que eu vou falar não tem nada a ver com o artista em si. Cada um joga o jogo que quer. Cada um joga o seu jogo, tá? Eu vou falar sobre o modus operandi, sobre o modelo. A gente tem que entender o porquê disso. Por exemplo, eu recebo, desde a época de tatuador, quanto agora, formador de opinião na Mind Lotus, inúmeras e inúmeras propostas de patrocínio. Eu não me filio a patrocínio nenhum porque eu tenho N motivos para isso e eu quero ser o mais dentro da minha posição, tá? Da minha posição da Mind Lotus, do que eu entrego. Eu tento ser o mais neutro possível. Obviamente que se eu testei uma ferramenta boa, eu indico para as pessoas. O que é bom, o que é testado e validado, você tem que indicar. Mas eu não trabalho com patrocínios e não trabalhava como tatuador porque eu gosto de ser o mais neutro possível, tá? Isso daí cada um joga o seu jogo. A grande questão que eu vejo referente ao modelo de você ficar procurando patrocínio é que você esquece do seu cliente e você só pensa em você. E você começa a fazer tudo o que pode, sendo legal ou ilegal, sendo algo realmente de gerar valor ou de não gerar valor, em busca do patrocínio. E você talvez não está preocupado em, com esse patrocínio, entregar o melhor para o seu cliente. Você está preocupado em massagear o seu ego perante outros tatuadores. Então você tem que entender o porquê desse comportamento, tá? Quando você vai atrás disso desesperadamente, você está falando do seu ego. Você não está falando de gerar valor para o seu mercado e para o seu cliente. Diferentemente de se você... Agora eu vou falar exatamente do que estava acontecendo antes. Se você é um formador de opinião, se você é uma referência e os patrocinadores chegam até você e você acredita que você quer jogar esse jogo e você gosta disso e faz sentido para você, é completamente diferente. Porque você não matou e morreu para conseguir. Eles chegaram através da sua credibilidade. E aí você vai testar algo, você vai ver que faz sentido e você vai compartilhar querendo gerar valor àquela pessoa que você está compartilhando. Então se trata de ter um patrocínio para descobrir algo bom e compartilhar. E não para satisfazer o seu ego de se sentir o fodão por ser patrocinado perante outros tatuadores num evento, por exemplo. Muito legal. E falando em evento, eu vejo uma galera iniciante que me pergunta até se vale a pena participar de evento para uma questão de divulgação dos trabalhos ou até para competir. O que você diz sobre a galera iniciante que queira realmente participar? Isso seria uma boa, por exemplo, ter esses organizadores de convenções, colocar categorias para essa galera, né? Para incentivar a presença dessa galera iniciante. Legal. Ó, se possível, anotem muito o que eu vou falar agora, que isso é, assim, 20 anos de convenção e que eu trouxe esse framework depois de muito tempo nesse jogo, tá? Você tem que entender que jogo você quer jogar na convenção. Você quer ir lá para você ganhar prêmio e com isso aumentar o seu valor de marca, aumentar o seu valor percebido quanto ao cliente, legal, é um jogo bacana e muito válido. Mas cria uma estratégia focada a isso. Gera uma receita financeira a ponto de que o fato de você não tatuar no evento não te prejudique. Porque eu vejo muita pessoa que quer ir para competir, mas ela se ferra financeiramente e ela compromete a saúde do estúdio nos dias seguintes. Tendo ganho prêmio ou não, ela ferra com o mês inteiro pela possibilidade de ganhar um prêmio. Então, se você vai para competir e aumentar o valor de marca do seu negócio, e isso é muito bom se faz sentido para o cliente que você quer capturar. Porque se você já está com uma especialização de estilo, foca naquilo e gera essa comunicação para o seu cliente que procura aquele estilo. Agora, se o seu cliente do dia a dia é o cliente do comercial, não faz sentido você depositar tanto esforço para ganhar prêmio de realismo, por exemplo, porque o seu cliente não vai valorizar, a menos que você queira isso para um projeto de longo prazo. Aí tudo bem. E quais são os jogos que eu acredito que dá para você jogar num evento? De uma forma ou de outra, estar em convenção é essencial, fundamental para o artista. Lá você bebe de uma fonte que você não bebe no dia a dia do seu estúdio. E aí você pode ir nos seguintes formatos. Formato 1, competir, como eu acabei de falar. Formato 2, fazer dinheiro mesmo, fazer fluxo de caixa. Só que se você vai fazer dinheiro e fluxo de caixa, você precisa entender uma coisa. Você está sacrificando brutalmente a possibilidade de aprender com outros profissionais. Porque para você monetizar um evento a ponto de pagar o custo com o evento, pagar o custo do seu estúdio fechado ou da sua ausência no estúdio, você vai ter que abaixar a cabeça e trabalhar bastante. E você não vai ver o evento.
você tem que pensar, será que vale a pena estar com tanto artista bom para fazer a mesma coisa que você já faz todo dia no seu estúdio? Tudo é um jogo de escolha e renúncia. Formato 3, ir para aprender. Esquecer de ganhar dinheiro, esquecer de ganhar prêmio, ir para aprender, para olhar as pessoas trabalhando, para se conectar, para falar das suas dificuldades, para mais uma vez colocar o chapeuzinho da humildade e falar, eu não sei, você pode me ajudar nisso? Jogo de valor. Fiz muito isso por anos. Por anos, cheguei ali nos mestres mesmo, me tatuava com os mestres para aprender na máxima humildade. E foi um dos melhores ganhos que eu tive, porque num evento você consegue beber dessa outra fonte. E a minha posição hoje, né, o meu quarto modelo, depois de 20 anos em eventos, é realmente gerar valor para outros artistas. É ir para levar informações valiosas para outros artistas. Aqueles tatuadores que falam que evento é uma porcaria, das duas, uma. Ou esses tatuadores têm medo de se colocar perante ao mercado para mostrar que realmente as suas habilidades são como ele está vendendo no curso que ele vende enganando pessoas, ou porque realmente ele tem medo do que está acontecendo, ele tem medo de chegar lá e perceber que ele não é bom o suficiente. E ao invés dele aprender, o ego dele fala tão alto que ele vai para casa sentar e chorar e começar a criticar o evento. Então esse é o cenário que eu tenho do evento completamente. Muito legal. Eu me lembro, não sei se você se lembra, Marco, mas em Atibaia eu participei de duas categorias. Eu peguei o temas brasileiro e peguei a aquarela, e em ambos eu peguei o primeiro lugar. E a primeira coisa que eu fiz depois que eu ganhei foi mandar uma mensagem no teu direct pedindo realmente que você me desse um feedback dos meus trabalhos. Eu ganhei, tá? Eu não tinha... Puta, eu já ganhei, para que eu quero um feedback? Eu ganhei em primeiro lugar, não preciso de feedback. Mas eu queria isso porque uma coisa é eu analisar o trabalho com meus olhos, mas outra totalmente diferente é a visão do jurado, que avaliou aquele trabalho de uma forma muito mais crítica, muito mais técnica. Então eu entrei em contato contigo e você deu uma resposta sensacional que serve para mim até hoje, né? Isso é muito bacana. Legal. Uma das minhas causas, e é por isso que eu sou jurado de evento, é realmente mudar esse formato do qual o jurado muitas vezes se coloca num pedestal e não entrega valor real para quem está competindo. Por quê? Cara, é extremamente cansativo, é extremamente estressante. Lá, a gente avaliou mais de 400 tatuagens e eu avalio mesmo, quem pode me ver como jurado, vê que eu fico muito tempo olhando o trabalho, porque eu não quero ser injusto. Tem trabalho que cruza a porta e eu sei que ele não tem chance de brigar pelo pódio, mas eu quero valorizar aquele artista que passou horas. Eu quero valorizar aquela pessoa que pagou com o dinheiro, com o esforço, com a dor para estar lá. E eu vou olhar todos os detalhes, mas por uma coisa fundamental. Não é simplesmente pelo prêmio no final, mas pelo feedback. Para poder realmente, para aquele cara, gerar um ensinamento que ele possa, de fato, melhorar na sua carreira. E a grande diferença de quem ganha, isso eu posso falar justamente pelo que você acabou de mencionar, é porque quem ganha e permanece ganhando aí com uma certa consistência, é porque ele sabe que ele pode melhorar. Tá? Eu já participei desse jogo. Meu primeiro prêmio, eu acho que eu tinha 17 anos, eu era completamente novo. Eu deixei o negócio subir e eu entendi a medida das dores. E hoje, na posição de jurado, eu vejo as pessoas que mais reclamam são aquelas que nem entraram na primeira lista de qualificação. Ele não tem nem noção de entender o porquê que o trabalho dele não se qualificou. Então não adianta, cara, você tentar explicar algo técnico para um cara que não tem nem noção. E uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia é ver primeiros e segundos lugares vindo falar comigo, não por tentar criticar ou não por reivindicar alguma coisa, mas para entender como pode melhorar. E a maioria das pessoas que tem esse comportamento é quem está no primeiro lugar. A maioria de quem pergunta como pode melhorar é quem ganhou o prêmio. E é por isso que vão permanecer no longo prazo, sem dúvida nenhuma. Quem não entende isso, quem está no jogo de ganhar prêmio por ego, quem está no jogo de ganhar prêmio não por aprender. Porque quando você perde, cara, você aprende muito mais. Você percebe que você engole o seu orgulho e começa a analisar aqueles pontos que você pode melhorar e evolui e no próximo ano você ganha. Agora, se você culpa a organização, se você sai chutando tudo, se você culpa jurado, você deixa de aprender. E isso é uma ruína para a sua carreira inteira. Então, cara, realmente você ter me chamado foi algo que preenche, sabe?
depois de 3 dias trabalhando, e não são só 3 dias, né? Vem muito antes, trabalhando duro para ser o mais honesto possível, receber um feedback, né? Uma pergunta de feedback como a sua, faz valer a pena aí cada minuto de esforço que a gente empregou no evento, sem dúvida nenhuma. Bacana, bacana. Boa noite aí para a galera que está entrando agora, né? Eu vi que chegou uma galera nova aí agora, tá? A Bruna faz uma pergunta aqui, né? Como que ela faz para montar um portfólio de maneira correta, um portfólio bacana realmente? Legal. Eu recomendo o seguinte, um portfólio, se a gente for falar desde a época da publicidade, ele não é algo com muita coisa, muitos conteúdos. É um seleto dos seus melhores conteúdos, tá? Porém, hoje em dia, o que acontece? As mídias sociais, Instagram, por exemplo, que é o que a gente usa principalmente, vende instantâneo. É um consumo muito instantâneo que tem muita dispersão. Se você não publica com frequência, o próprio algoritmo te trai e você não é presente lá. Mas se a gente for falar propriamente de portfólio, você selecionaria as suas melhores peças, tá? Os seus melhores trabalhos, procura criar alguma identidade visual quanto o fundo das suas fotos, procura ter uma qualidade boa fotográfica. Eu sou contra manipulação de foto, tá? Você tirar a luz e tirar um pouquinho da saturação por caráter de vermelhidão, eu acho que faz parte de um acabamento final, faz parte de arte e finalização. Agora, manipulação, a gente tem inclusive plataformas gringas que mostram que nós brasileiros somos os campeões de enrolação e de tratamento de foto. E assim, tem tatuadores, tá, que são formadores de opinião, que muitos de vocês talvez esteja valorizando e comprando o curso, que falam na cara lavada, tá, nos bastidores, que o que ele mais está preocupado é com os 3 mil, 5 mil por sessão. E dane-se se ele está enrolando o cliente ou não. Então, esse é um jogo que eu já falo para você não jogar. Seja o mais honesto com o seu cliente, tá? Então, trabalha um efeito fotográfico de qualidade e trabalha algo que tem a ver com a sua identidade pessoal na construção do portfólio. Mas entenda que rede social, ela não tem que ser uma plataforma de portfólio. O portfólio tem que estar no seu website. O portfólio tem que estar, de repente, no seu Pinterest, em alguma coisa assim. O Instagram que a gente usa é um campo de atração. É o primeiro contato com o cliente para ele ver o seu posicionamento, para ele conhecer a sua arte e te conhecer como pessoa, para você conseguir levá-lo para o final do funil para fazer a venda. O que eu recomendaria agora de estratégia direta? Tenha conteúdos que eduque de certa forma o seu cliente ou que faça ele entender quem você é e tenha peças pontuais que é o seu portfólio. Mas entenda a medida disso também para não ser traído pelo algoritmo, para conseguir fazer um jogo certinho. Bacana. E hoje em dia o que a gente vê muito, né, é tatuador de Instagram, né? Tatuador de foto, né? Tipo, ele faz a tatu só para tirar foto, aí, tipo, um mês de cicatrizado, a tatu desapareceu praticamente. Completamente. Eu vejo isso tanto no de Instagram quanto de convenções, né? Ao longo de convenções sendo jurado, a gente sabe que aquele trabalho vai sumir. A gente sabe que o cara só encebou ali superficialmente para ganhar prêmio. Quando é um corpo de jurado sério, tá? Não vamos falar de mutretagem, que a gente vai abrir uma outra linha de raciocínio. Mas aí o cara fica revoltado. Passa nem 6 meses, você tá num outro evento, você vê que a tatuagem praticamente desapareceu. Pessoal, tatuagem é no corpo, é para durar. É óbvio que depois de 10, 20 anos ela perde um pouco da saturação, mas ela não pode perder a estrutura como tatuagem. Eu acho que inclusive uma das coisas, né, que eu comentei com você, referente ao feedback de quando você ganhou, foi a durabilidade da aquarela. Foi entender que ali o que você fez tava pontos que ia durar. Entender que naquele seu Temas Brasileiros, a hora que você fez a assinatura do Maurício numa linha mais robusta, aquilo trouxe o peso necessário para equilibrar o desgaste com o tempo da tatuagem. Então é isso que a pessoa precisa entender. Tatuagem é para sempre. Você tem que criar não pensando no prêmio ou pensando na perfumaria do Instagram. Pessoal, tudo isso vai desaparecer, a tatuagem vai ficar e a sua carreira e o seu nome tem que permanecer. Legal, sensacional. Deixa eu ver que eu acho que tem mais pergunta aqui. O Dan Pereira diz que se é interessante ele colocar dentro do Instagram, já que é um ponto de atração, os trabalhos deles desde a da época que ele estava começando e uma evolução a partir daí. Não, eu acho legal você fazer alguma coisa esporádica, como por exemplo no TBT. Você pode fazer um TBT que você coloca trabalho antigo, mas não simplesmente joga o trabalho lá.
Coloca alguma mensagem que faça menção da sua linha do tempo, alguma mensagem que mostre o seu nível de evolução, nunca desvalorizando quem você era e também nunca tentando se superinflar quem você é hoje. Usa, sim, algumas peças pontuais, ou numa campanha semanal, de repente. Essa semana, todos os dias às 9 da noite, eu vou compartilhar minhas primeiras tatuagens. Isso vai gerar um engajamento, vai gerar um movimento que é tão saudável para o algoritmo, quanto principalmente com o relacionamento com o seu cliente. Vai gerar interação. Então pensa nisso como algo pontual, não algo como, de repente, uma linha do tempo enorme no seu Instagram. Você falou do website. Você recomenda o profissional ter um website realmente para ele divulgar todo esse portfólio? Porque, não sei, é uma visão minha e se eu tiver errado, eu até vou pensar nisso para mim. As pessoas hoje elas estão muito ligadas às redes sociais. E quando você fala em website, esse fluxo de clientes, eles visitam essas páginas de fato? Os melhores clientes, sim. Entenda o seguinte, rede social é ponto de atração, tá? A rede social é para você criar um volume maior para atração. Na hora de você qualificar para ter os melhores clientes, você tem que ter coisas mais robustas, coisas mais bonitas. Por exemplo, se você vai comprar uma Harley Davidson, você não vai ficar pesquisando só no Instagram. Você vai usar o Instagram para ter um certo relacionamento ali, um primeiro contato. Você vai entrar no site da Harley Davidson e aquele site vai ser lindo, incrível. Vai mostrar as melhores motos, as melhores posições, as melhores pinturas. A joia dele está no website. E é lá no website que você vai concluir a venda na sua mente. Você vai falar, porra, os caras são foda. Só que a questão é construir um website inteligente. É que no nosso mercado, e na grande maioria dos profissionais, eles pensam só na primeira atração. Elas tentam ficar vendendo no Instagram. E o Instagram não é um jogo para você ficar vendendo, é um jogo para trazer para o começo do seu funil de vendas, tá? Esse é o grande lance. E se você tem um site inteligente, esse site não só gera esse valor percebido do que eu acabei de falar, como ele gera um pareamento com o Google, por exemplo, para você ser encontrado. Se você vê, os melhores negócios do planeta têm um website que é bonito e é inteligente. Tem o que acontece na frente do site e o que acontece atrás do site. Então, todo mundo que faz parte dos meus treinamentos, eu recomendo fortemente a fazer o website, a vocês que tiveram acesso a essa informação agora. E se um cara contrata uma mentoria minha, algum produto avançado, uma das primeiras coisas que a minha indústria Mind Lotus constrói é um website inteligente para ele. Dentro do pacote que ele comprou, a gente entrega esse website, porque muda completamente o valor percebido dele perante ao cliente. Completamente. Pô, sensacional. Mais uma anotação salva aqui. A Bruna diz que, tipo, no Instagram, você utiliza o Instagram para postar seus trabalhos, né? E, consequentemente, você usa para a sua vida pessoal. O que você acha dessa mistura entre vida pessoal e profissional dentro do Instagram? Excelente pergunta, e essa que eu vou te passar é uma abordagem extremamente quente, que ela vem sendo usada muito pouco ainda no Brasil, mas muito usada fora do Brasil, e é a próxima onda que vai acontecer aqui. Falando mesmo de marketing, tá? Falando de marketing. Sempre existe essa dúvida entre vida profissional e vida pessoal. A primeira coisa que você precisa entender, a vida profissional e a vida pessoal tem que estar integrada. Eu, Marco Treviso, sou tatuador, sou mentor de negócios para tatuadores, e eu vivo isso, eu respiro isso. Isso fica claro no meu dia a dia, tanto para quem me vê no offline, quanto para quem me vê no online. A grande questão é entender se aquilo que você tem na vida pessoal se conecta, primeiro, com a imagem que você está vendendo, porque se não se conectar tem algum problema aí, você tem que primeiro ajustar esse problema. Se tem algo seu da sua vida pessoal que não pode ser compartilhado, é porque tem alguma coisa que você precisa ajustar. Segundo ponto, ter o bom senso. Por exemplo, se você quer atrair clientes mais seletos, que prezam por privacidade, você não vai ficar compartilhando o seu conteúdo do fim de semana no churrasco tomando uma. Mas você vai compartilhar um momento seu com família.
Você vai compartilhar um momento seu, por exemplo, num estudo, num curso, na própria escola de treinamento de tatuador. Você, de repente, num museu, olhando peças de Michelangelo, que isso traz autoridade entre você como pessoa e você profissional. É entender esses dois mundos e conectar. E cada vez mais no mercado lá fora, a marca profissional e a marca pessoal se entrelaça em ser uma coisa só. Então eu recomendo fortemente com que você avalie esse processo. Se preciso, assista o replay para ouvir tudo que eu falei de novo e comece a jogar esse jogo que faz total diferença. Sensacional essa aí. Muito bom. E aí, galera, mais pergunta aí? Aproveita que essa live tá incrível. Ela vai ficar salva, tá, gente? Então, quem entrou atrasado aí, quem entrou depois, a live vai ficar salva no IGTV, então você é só acessar lá que ela vai estar disponível para assistir. Eu mesmo vou assistir, quando eu encostar no travesseiro ali, eu vou assistir ela inteira novamente para acompanhar e realmente sentir tudo de novo. Legal, muito bom, muito bom. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O senhor disse que ele fez um perfil novo para postar as fotos pessoais. Ele separou um para postar os trabalhos, o cotidiano da tatu. Tá, eu acho legal. Se ele quer ter um perfil privativo, por exemplo, os meus filhos são meus valores fundamentais, mas por valores próprios, por questões minhas, no meu feed não tem nada referente aos meus filhos. Eu não coloco referente às minhas crianças lá. Então, se você quer ter uma privacidade, tá tudo bem, não tá errado isso. Só que o que você precisa entender é que no seu perfil profissional tem que ter humanidade também. Tá? Não pode ser só um perfil profissional. As pessoas hoje em dia não se conectam mais com marcas, com só business. Elas se conectam com as pessoas que estão por trás das marcas. Quais foram, né, os primeiros a fazer isso e por isso se perpetuaram tanto? A gente está falando de Steve Jobs, a gente está falando de Jeff Bezos, a gente está falando de Elon Musk, aqueles caras que causaram revolução no mundo, caras que causaram através da sua marca própria. A Apple é a maior marca do mundo até hoje ainda, agora vencendo a Amazon. Mas a figura por trás sempre esteve muito presente. E o seu cliente tem total interesse em saber quem é a figura por trás das tatuagens. Ela não quer se conectar só com o seu trabalho final, só com o resultado do que você fez durante o dia e postou lá. Ela quer se conectar com o seu processo criativo. Ela quer se conectar com como você trata outros clientes. Ela quer se conectar com esse jogo, com o humano que há por trás da arte. Isso faz total diferença. Muito bom. O Niltinho aqui, ele diz o que você aconselha para ele que está voltando a tatuar e quer se encaixar novamente no mercado. Legal. Primeiro de tudo é fazer uma análise de tudo que ele fez atrás, que ele acha que ele deve implementar, que ele se orgulha de fato, e todos os percalços que ele teve. Tudo que ele aprendeu de bom e de ruim vai servir para esse momento, desde que ele consiga entender o momento de mercado e traduzir. Pegar todas as suas potencialidades e traduzir para o momento atual, para tudo isso que eu falei na live. Se ele já tem uma bagagem passada e começar com todo esse conteúdo que eu passei durante essas duas lives, né, de hoje, esses dois blocos, ele vai começar a conseguir construir uma nova autoridade para a volta dele do mercado. E o principal, entender qual tipo de perfil ele quer atrair agora. Entender qual tipo de perfil que vai entender a proposta dele e valorizar a história dele. Muitas pessoas não valorizam a sua história própria. Cara, a gente tem percalços na história, a gente tem partes que a gente não se orgulha. É óbvio, você não vai expandir para o mundo inteiro aquilo que você fez e que você não se orgulha. Mas começa a olhar na sua própria história artística e pessoal o que pode servir de útil para o seu momento atual para que você compartilhe e com isso você construa uma nova base, uma nova carreira que possa ser percebida pelo seu cliente. Muito legal. E obviamente, só para concluir, desculpa, eu não sei que época que ele tatuou, mas se ele tatuou numa época que o marketing não era presente, a tatuagem funcionava só do boca a boca, ele precisa entender que isso acabou. Não dá. Agora você tem que ter máquina 1 e máquina 2. Máquina 1, toda a estratégia possível para atrair novos clientes. E aí o boca a boca e a fidelização, processo de fidelização máquina 2.
Era justamente isso que eu ia falar. Essa galera que é da antiga, né? Que era outro universo, era um mundo muito mais underground. Então a comunicação era diferente, tudo era diferente. Existe um bloqueio, a gente sabe, até na questão de evolução de trabalho e na evolução também na questão de marketing, de venda. Como você lida? E se você tem muitos tatuadores da antiga que te procura para evoluir? Cara, é muito triste falar nisso porque muitos tatuadores que eram minhas referências desapareceram. Outros tatuadores que eram minhas referências, quando eu montei a Mind Lotus, zombaram de mim, falando que eu era vendido e que eu estava tentando vender a arte para os novatos, que nunca ia valorizar isso. E foi justamente essa mentalidade que fez eles serem atropelados. E outros poucos, muito poucos, entenderam que era hora de se reinventar. Alguns me procuraram e outros não, e tá tudo bem. Não precisam todo mundo vir beber da minha fonte. Mas com certeza, aquela situação confortável acabou. E foi aquela situação que levou ele justamente a hoje ter sérias dificuldades. Tem caras que a técnica ainda é superior aos caras de hoje, mas ele não tem um relacionamento, ele não consegue entender das mídias. E para esse cara, se ele não tem afinidade com isso, ele precisa contratar. Ele precisa largar um pouquinho o osso do quanto ele ganha e pagar alguém para fazer isso. Seja uma empresa especializada ou seja um profissional de confiança dele para estar no dia a dia do estúdio. E assim, alguns tatuadores têm que entender que esse bloqueio precisa ser vencido. Só que nada disso vai ser vencido se ele não vencer primeiro o ego dele, porque justamente o ego foi o que fez ele chegar a esse ponto. E a mesma coisa que a pandemia e a quarentena agora está trazendo. Muita gente que está caindo agora, isso não se trata só de ego, está caindo porque não criou processos sólidos que sobrevivesse a essa pandemia. Então, a hora é agora. Agora é a hora para você começar a refazer os processos do seu estúdio, a contratar o que precisa contratar, a aprender o que precisa aprender. Porque senão você hoje vai ser aqueles velhos do passado que hoje você percebeu que perderam o timing. Então começa a se reinventar. Eu estou no mercado até hoje porque minha reinvenção sempre foi massiva e sem me preocupar com o preço que eu tinha que pagar para aprender e principalmente sem me preocupar com a zombaria que eu tive que passar. Porque muitos que zombaram de mim hoje tentam pagar para aprender um pouquinho comigo. Sensacional. Legal. Vê uma galera aqui que continua perguntando sobre promoção. A gente já falou bastante sobre isso, tá? Então, quem não acompanhou, dê uma assistida na live depois, que a gente falou bastante sobre a desvantagem de se fazer promoção, né? E o Dan, ele diz que uma estratégia pós-pandemia seria fazer flash day. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Flash Day começou há muitos e muitos anos atrás. E hoje em dia, o Flash Day ele é atrelado à tatuagem barata. A palavra Flash Day já ficou ancorado na mente do cliente duas coisas. Ou que é uma tatuagem barata, ou o quê? Que ele vai ter a possibilidade de fazer a tatu com um tatuador que ele gosta pagando um preço extremamente baixo. Não sei se você já percebeu. Quem já fez Flash Day percebeu que o cliente nunca mais vai pagar o seu preço cheio. Pouquíssimos clientes vai continuar pagando o seu preço cheio. O cara vai estar sempre esperando o próximo Flash Day. Eu falei de Flash Day em uma live inteira, então eu vou tentar resumir o máximo possível para te levar valor. Crie eventos que seja diferente de Flash Day. Porque quando você coloca Flash Day, é a mesma coisa que promoção. Preço baixo, onde o cara vai sugar o seu sangue, que é o que eu chamo de cliente zumbi. Quem é Mind Lotus sabe o contexto do cliente zumbi, que ele vai sugar o seu sangue, que você vai ter que entregar muito e ganhar pouco. Mais uma vez, vai quebrar com o seu equilíbrio financeiro no longo prazo. Eu recomendo que você crie algum evento diferente que não tem esse atrelamento com preço baixo. E mais uma vez, para quem não acompanhou sobre promoção. Promoção não é desconto, mas ficou atrelado a isso. Cria campanhas que você oferta algum bônus, que você oferta algum brinde, alguma tatuagem secundária, mas não algo que você deprecia o seu trabalho. Porque realmente, se você depreciar, você nunca mais ancora o preço real que você cobra hoje. É isso aí. Muito legal.
Tem uma pergunta aqui sobre equipamento, né? Vantagens da máquina de bobina para a máquina rotativa. Foge um Tá, eu pouco não vou para da falar da linha parte de técnica, mas eu falo tranquilo porque eu adoro isso, tá? Tudo depende de como você trabalha. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Uma pessoa que aprendeu há 20 anos atrás, que ele entende todas as funcionalidades da máquina de bobina, ele entende para que serve cada voltinha dentro da bobina, tamanho de batedor, tamanho de parafuso. O cara que entende tudo isso, uma máquina dissecada, ele consegue fazer o que ele quiser com a máquina de bobina, a mesma coisa que ele conseguiria numa máquina rotativa. Agora, se o cara não entende dessa funcionalidade, a máquina de bobina, por exemplo, pode ser mais agressiva que a rotativa. Eu gosto de trabalhar com bobina porque eu consigo fazer o efeito que eu quiser nela. Hoje em dia eu quase não tenho foto publicada no meu Facebook, no Facebook e Instagram de tatu, porque eu já atendo outro cliente agora, business to business. Mas tem trabalho, por exemplo, extremamente liso, como um comics que eu fiz do Stitch, que eu fiz com uma máquina forte batendo. Só que eu ajustei a máquina para isso. Você precisa ter o quê? Um case de máquinas que atinja aquele objetivo que você quer. E uma coisa que eu costumo sempre falar não procura comprar máquina baseado em campanha rápida de venda, em super, ultra, mega novidade. Eu vejo muita gente tentando aplicar tradicional, oriental, com uma máquina que não tem força para isso. Começa a entender também um pouquinho da agulha. Você quer uma agulha que faz um furo na pele e despeja a tinta de uma vez? Ou você quer uma agulha que ela vai ralando a pele e despejando pouquinho para que você crie um efeito diferenciado? E a máquina, a sua mão e a agulha tem que funcionar na mesma velocidade. Quando você aprende com a máquina de bobina, você entende todo o curso dela funcionando, que é o mesmo curso que entra em sintonia com a sua mão. Demora para você entender isso. E quando isso se encaixa, você e a máquina se tornam uma coisa só. Se você entendeu isso, você consegue entender muito bem da funcionalidade também de uma máquina rotativa. O cuidado que você tem que ter é comprar uma máquina rotativa e depender somente da funcionalidade dela, tá? Por exemplo, é igual você aprender a dirigir no carro automático. Se você aprendeu no manual de alguma maneira, e não estou falando que você precisa aprender bobina, mas só para você entender o contexto, você sabe melhor a hora de acelerar, você sabe melhor a hora que vai ter a retomada, que você tem que tirar o pé, ou que você tem que colocar o pé um pouquinho mais. E muitas pessoas que vão direto para a rotativa não conseguem desenvolver esse feeling. Tá tudo bem se você não quiser, tá tudo bem, mas você está perdendo uma oportunidade. A mesma coisa que entender como que uma agulha é fabricada, se ela é uma long tape, se ela é uma extra long tape, se ela é uma standard. É bom você entender tudo isso. Você aumenta o seu cabedal de técnica, tá? Mas, por exemplo, se eu vou, a maneira com que eu aplico, eu bato a agulha na pele e já pega na primeira. E eu consigo configurar uma máquina de bobina melhor para isso. Eu não sou aquele cara que eu vou graduando, não é a minha característica. Bateu, pegou na primeira. E eu acredito que promove uma cicatrização melhor. Então, depende muito do objetivo que você quer. Mas entendendo todo esse framework, toda essa engenharia que há por trás da máquina, você consegue um resultado melhor. Perfeito. Perfeito. O Denis, ele faz uma pergunta interessante aqui. A gente vê muita publicação no Instagram de tatuadores fazendo sorteios, pedindo para você marcar um número X de pessoas, enfim, tentando trazer engajamento para a sua rede. Você acha isso válido ou não? Vamos lá, presta bastante atenção nisso. Isso é muito válido, só que 99% das pessoas pulou uma etapa antes. Isso é normal, é de todos os mercados. Que é entender o cliente que você quer atrair. Esse é o primeiro jogo. Por quê? Se você faz essa estratégia e traz engajamento, mas traz um fluxo de cliente que não é interessante para você, você vai ser bombardeado por clientes que não pagam o seu preço. Isso vai te deixar puto, isso vai te deixar estressado. E quando chegar um cliente no final do dia, que é o cliente ideal, e vem pedir um orçamento, você já está tão esgotado que você vai queimar o seu melhor cliente atendendo ele de qualquer jeito. E esse é o maior tendão de Aquiles que a gente vê hoje nos tatuadores. Eles atraem clientes, é o papo do lotar a agenda, mas não atrai cliente qualificado. Atrai só cliente zumbi, pessoa que não paga o seu preço, que vai ficar te sugando. Então, se você fizer essa estratégia extremamente consciente do que aquele cara vai chamar, vai ser um cliente qualificado, faça, porque isso vai aumentar o engajamento e, principalmente,
vai aumentar a sua venda. Você não é um canal de mídia, você não é, um canal de TV que quer que um monte de pessoas somente te assista. Você gera o seu conteúdo para que as pessoas comprem o seu produto de alguma maneira. Então você precisa qualificar antes de atrair. Esse é o grande truque, é o grande pulo do gato. E tem também uma galera que ele se empolga demais com a quantidade de seguidores que ele tem na rede. E muitos utilizam vários artifícios, alguns são totalmente furados, como compra de seguidores, essas coisas. É um tiro no pé, não é? Isso se chama métricas de vaidade. Nós no marketing chamamos isso de métricas de vaidade. São coisas só para sua vaidade. Coisa que talvez lá atrás, no começo do Instagram, ver que a pessoa tinha um volume grande de audiência, isso trazia. Por exemplo, a minha audiência é 100% qualificada. Né? Não vou dizer 100% porque seria muito prepotente da minha parte, mas 99%, 90% qualificado. Eu não atraio pessoas que não têm interesse no que eu tenho para oferecer. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, robôs de automação. Muita gente compra os robôs de automação, que segue e dessegue pessoa. O Instagram tem um algoritmo que ele entende que esse robô de automação atua e ele pune. Se você só entrega 33% do seu conteúdo hoje, o robô de automação diminui isso. O Instagram vê que você está burlando o sistema dele e diminui ainda mais. Então também é furada você usar um robô de automação e muita gente tenta te vender isso a longo prazo. A longas datas, né? E tenta principalmente pensar realmente nisso. Não necessariamente encher o seu perfil de pessoas significa que vai fazer a venda. Muita gente se baseia em grandes influenciadores. Presta atenção como isso funciona. Vamos falar aí, eu nem sei quem é, tá? Mas vamos falar aí de Panicat. Uma vez eu prestei mentoria para uma que eu nem sei quem é. Mas vamos lá, só para ficar didático. Uma pessoa que trabalha nesse mercado, ela precisa de milhões de seguidores. Por quê? Porque ela ganha não dos seguidores, ela ganha de uma marca que paga ela para que ela dê um valor de produto para que os seguidores comprem da marca. Marketing de influência se chama isso, tá? Agora, um tatuador que quer vender o produto dele, vender a tatuagem, ele não tem que ter uma grande escala, ele tem que ter uma qualificação de público. Público que realmente entende o que ele está oferecendo e compra. Não é um público que vai comprar de outra pessoa, vai comprar dele. A partir do momento que você tiver isso qualificado, você vai aumentando os seus seguidores, tá? E a grande maioria está preocupada em aumentar o volume só por métrica de vaidade. Muito legal. O Arthur, ele diz a respeito dos 6 pilares, que já ouviu você falando em algum momento. Ele diz que a maior dificuldade dele, dentro desses 6 pilares, é corpo e mente. Qual o conselho que você daria para ele melhorar isso, nesse sentido? Tá, legal. A gente só consegue mudar aquilo que a gente enxerga. Então você vai precisar olhar para aquilo que está doendo em você, extrair, anotar numa lista e cutucar essa ferida mesmo. Cutucar, trabalhar ela, tá? Tem pessoas, por exemplo, que têm, sei lá, distúrbio de beber muito. Tem pessoas que têm distúrbio de perder horas na internet com assuntos banais. Escancara todas essas suas feridas, tudo isso de corpo e mente, e começa a entender o porquê. E, de fato, você só pode mudar aquilo que você enxerga e talvez você precise de pessoas. Eu investi ao longo da minha vida, aí, ao longo de praticamente 15 anos, milhares de reais em desenvolvimento pessoal. Eu realmente cutuquei minhas feridas e fui entender, porque essa parada aqui é o que nos sabota. Por isso que a Mind Lotus ela tem 2 linhas de atuação, que é o campo mental e o campo estratégico. E acho que foi nisso que ele viu o contexto. Eu ensino tanto a estratégia quanto o lado mental. Porque se você só aprende a estratégia e não gerencia o seu lado mental, você se sabota. A hora que você começa a crescer, ganhar bastante dinheiro e se amplificar, você se sabota. A gente vê isso diariamente, tatuador se tornando extremamente arrogante, tatuador atropelando tudo. O cara tá no ápice da carreira e começa a sabotar tudo. É porque ele não gerenciou o mental. Se o cara gerencia só o campo mental, ele vira muito good vibes. Ele não consegue ter uma estratégia de alavancagem. Por isso que eu falo sempre das 2 e talvez foi aí que você viu. Então começa a analisar quais são essas coisas, faça uma lista e se comprometa a 1% a cada dia. Se comprometa a se tornar 1% melhor a cada dia.
Seja através de coach, de treinamento, de livros, cara. Coloca isso no jogo. E se comprometa um a cada dia e não se sabote, tá? Seja generoso com você. O principal é você entender a linha tênue que separa a autossabotagem, tá? Aquele lance da zona de conforto com a crítica excessiva. Talvez você não está conseguindo gerenciar o seu corpo e mente porque você está com uma crítica excessiva. Então tenta achar esse meio termo entre a zona de conforto e a crítica excessiva. Aí vai estar o seu flow, aí vai estar onde você precisa aprender as ferramentas para mudança. Muito legal. Marcão, eu geralmente faço essa live em 2 tempos, né? Primeiro e segundo tempo, de 1 hora cada um. E a gente está chegando no final da segunda hora. Então aqui eu já deixo o meu agradecimento. Foi sensacional demais ter você aqui com a gente. E eu te dou a oportunidade agora de você falar para a galera que está aí como te achar, como participar do seu projeto, enfim. Fique à vontade. Legal, foi um prazer enorme essa audiência, falar para você, falar para esse pessoal. Realmente entreguei o meu máximo, o máximo que eu pude no tempo que a gente teve, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um link. Nesse link, ele vai mostrar alguns links que eu tenho, meu website, alguns programas que eu tenho, algumas das coisas. Porém, o primeiro botão desse link vai ter um material que eu separei para vocês, explicando o conceito das 2 máquinas. Eu criei, então, de um livro meu, tá? Eu peguei de um livro eletrônico meu, uma parte, um capítulo, e criei especialmente para minha audiência que acompanhou e que eu vou gerar esse link agora para vocês, tá bom? Clica nesse link, você vai ver lá, então, Live X Arts, para você poder, então, ter acesso a esse material. Você vai entrar no meu WhatsApp e eu vou distribuir esse material para você, eu vou enviar. Tem o meu website através desse link. Se você entrar no meu Instagram, a partir de junho eu vou começar a colocar um novo curso de conteúdo. Eu tirei alguns conteúdos e agora uma nova fase pós-pandemia, porque o jogo agora vai ser brutal. Então eu preparei com todo cuidado uma linha gigantesca de conteúdo para você e no meu website fala todos os meus produtos, todos os meus treinamentos e tudo que eu posso oferecer para cada um que está aqui. Muito legal, galera. Eu deixei fixado aí, então vai lá, corre lá e já vai acessando. Mais uma vez, muito obrigado, Marcão. Sensacional. A gente vai estreitar esses laços aí, tá? Eu vi que mais para cima a Silvana, que é a gerente aqui do estúdio, falou que precisa ter você uma mentoria aqui com a gente. Então a gente vai desenvolver algo nesse sentido, sim, tá? Fico extremamente feliz pela sua disponibilidade, por tudo que você ensinou para a gente hoje. Foi sensacional, adorei demais mesmo. Anotei um monte de coisa aqui que vai servir para a vida inteira e isso é bom demais, tá? Para todo mundo que assistiu, eu agradeço, tá? Toda quarta-feira a gente tem essa livezinha aqui, tá? Na próxima quarta-feira a gente vai ter uma live de aquarela com o Vareta. Então, quem conhece o Varetinha, a gente vai fazer uma live bem legal de aquarela aqui. Então, para tirar muita dúvida aqui da galera que tatua aquarela e sofre com as aplicações de aquarela, enfim. Beleza? Muito obrigado mesmo. Se despede aí, Marcão. Valeu, obrigado a cada um que está aqui. Realmente foi muito valioso para mim estar nesse momento. E, pessoal, vamos vencer essa parada. Você decide como você volta ao jogo, tá? Não deixe que nada nem ninguém coloque coisas na sua cabeça. Independente do tempo que você tenha de tatu, você tem seu valor no mundo, você tem seu valor no mercado. Então é hora de você realmente ir para cima, que você merece isso e muito mais. Foi um prazer realmente estar aqui. Muito obrigado. Vocês fizeram a minha noite, com certeza, muito mais produtiva. Valeu, obrigado, galera. Valeu. Estamos encerrando. Valeu. Forte abraço.